Então, aqui estou mostrando aqui para vocês um turbidímetro. Esse é um turbidímetro portátil, né? Nós temos turbidímetros mais para levar para campo, por exemplo, né? Que eles são grandes, pesados, parece uma âncora assim. Esse é um portátil, né? Também é funcional, né? Não estou dizendo que ele não é funcional, é funcional também, tá? Para o cálculo indireto do coeficiente vertical de atenuação, o K, né? Então, mostrando aí para vocês, você usa 1,7, que é a constante calculada, dividido pelo Z. Z é a profundidade do disco de Secq, que é inverso do coeficiente de atenuação vertical. Então, aí eu tenho o turbidímetro, né? E você coloca uma quantidade da água que você traz do ambiente que você quer saber a turbidez, coloca aí, fecha e liga, tá bom? Eu tenho um turbidímetro assim e ele funciona bem, né? Me dá o valor que eu quero e eu também uso o disco de Secq, eu uso tudo. Eu uso o turbidímetro, uso o disco de Secq e faço o cálculo do K, tá? Eu faço direitinho, do jeito que eles mandam fazer, né? Porque são importantes essas informações para a limnologia, tá? E aqui, gente, eu só estou mostrando. Aqui nessa tabela, eles mostram alguns locais que eles pegaram lá no livro, tem que eles estudavam, né? Tem a Lagoa Iodada, no Rio de Janeiro, Lagoa do Infernão, em São Paulo, Represa Três Marias, em Minas Gerais, o Rio Negro, na Amazônia, né? Lagoa Juparani, Espírito Santo, Lagoa Cristalina, na Amazônia, Palmas, no Mato Grosso, né? E Lagoa de Palminhas, no Espírito Santo. Tem as datas, né? E a profundidade do disco de Secq, o cálculo do K e o tipo de água. Eu gostei muito dessa tabela porque ela fala o tipo de água, né? Porque aí você pode confrontar. Claro que uma água preta, ela vai ter um K. Olha aí como é que tá uma água preta, gente. Como é que tá o K, né? Olha essa água túbida, né? 2,8 de K, certo? Uma água clara, 0,79, né? Uma água clara, 0,57. Uma água preta, 4,25 de K, né? Então o K vai ser muito alto conforme eu tiver mais material orgânico, porque vai atenuar muito a luz, vai diminuir muito a penetração. Então o K é muito alto. Então, no meu mestrado eu trabalhei em São Paulo, né, em Itanhaém, que é uma região que você tem diferentes tipos de água. Eu trabalhei com água barrenta, água preta, água branca, né, que eram águas cristalinas, muito distante, que não tinha influência humana, né, não tinha influência antrópica, nada. Eram águas, ambientes mais oligotróficos. E aí você tem que ter uma tabela, essa tabela é muito legal porque ela mostra a data, que é importante. Ah, uma coisa que eu não falei, essa observação aqui embaixo, né? Essa data, isso é muito importante, né? Que eu vi a data agora, acabei me lembrando. Na interpretação dos dados num corpo d'água tropical, você tem que levar em consideração os dados de chuva e de estiagem. Porque, claro, gente, a chuva vai interferir naquele ambiente aquático. Quando chove, o que vai acontecer? Vai ressuspender o sedimento, se a chuva, uma tromba d'água, ressuspende todo o sedimento que vai para a coluna d'água. Aí você vai lá e vai medir a turbidez. É óbvio que aquela turbidez vai dar altíssima, né? Então, quando chove, você tem, a princípio, o aumento, né? Você tem a ressuspensão do sedimento, mas você também tem o aumento do volume de água. Então você tem uma diluição maior do matéria orgânica, então a turbidez vai diminuir. A água pode ser que fique mais clara depois de um tempo. Depois que ressuspendeu o sedimento e ele decantou novamente, porque a princípio ele ressuspende. Depois ele diminui novamente. Tanto é que quando você vai medir turbidez num ambiente aquático, que dê pé para você, né? Que você pode entrar, por exemplo, num rio, numa lagoa, a gente entra e fica parado, esperando um tempinho. Porque o sedimento ressuspende, né? Você está andando ali, ele vai suspendendo. Se você medir logo ali, o que vai acontecer? Superestimar, né?
Você vai dizer que aquela água está muito turva, e não é nada daquilo, é só porque você está andando ali. Então, a coleta, a tomada de variáveis em limnologia tem que ser muito consciente, muito calma, e pensar nesses detalhes que elas podem, porque eles podem te dar dados depois que você fica louquinha para tentar entender. Mas foi por quê? Porque a sua tomada de dados não foi eficiente. Porque você não levou em consideração detalhes importantes, como esse que eu estou falando para vocês agora. E tem outros, viu? Quando a gente for falar de oxigênio, vai ter um detalhe que é importante. Não gosto nem de falar que é detalhe, porque é uma coisa extremamente importante e que vai influenciar nos seus dados. Então você tem que ter muito cuidado na tomada dos seus dados, para que você seja eficiente, né? Os seus dados sejam um reflexo mesmo, né, do local que você está estudando, e não superestimação ou subestimação de nada, né? Porque aí, então, você anotar o tipo de água é importante. Porque a gente tem vários tipos de água. Na Amazônia a gente tem água do Rio Preto, do Rio Branco, do Rio, né? Então isso tem influência. Efeito térmico da radiação sobre os corpos d'água. Então agora a gente vai falar de temperatura. A gente já falou um pouco de temperatura, a gente já falou um pouco de oxigênio, mas agora a gente falou do todo, né? Dos estratos, da estratificação. A gente vai falar novamente aqui de estratificação, porque a gente está falando de temperatura, de profundidade, falamos de luz, e vamos lá. A radiação, ao ser absorvida, transforma em energia calorífica ou química. Como eu falei, aumenta a temperatura da água e a química que vai ser utilizada na fotossíntese. O calor se propaga na água por condução. A propagação do calor em ecossistema aquático ocorre por transposição da massa de água, que terá mais eficiência a depender da presença ou da ausência de camadas nos estratos, ó, gente, de diferentes densidades, tá? Nos casos de lagos que apresentam temperaturas uniformes em toda a coluna d'água, a propagação do calor através de toda a massa líquida pode ocorrer de maneira muito eficiente, pois nessas condições a densidade da água é praticamente igual em todas as profundidades, tá? O vento é o agente fornecedor de energia indispensável para a mistura das massas d'água. Lembra lá na aula que eu falei de estratificação, que eu disse para vocês que o vento faz com que mexa aqueles estratos e desestratifique o local. Eu posso ter estratificação num determinado horário e depois desestratificar? Posso, dentro do mesmo corpo d'água, dentro do mesmo dia? Posso, principalmente aqui no Nordeste, né? Que venta muito e em algumas épocas do ano venta muito aqui, né? E você pode ter estratificação e desestratificação no mesmo dia. Mostrando aí essa figura, mostra o nível da água, né? Acho que eu já até mostrei essa figura para vocês, variação do nível da água, e mostrando os ventos, como é que eles deslocam a massa de água da superfície do corpo d'água, né? Então existe um fluxo ascendente e existe um fluxo descendente, né? Então eu vou fazendo isso, ele vai homogeneizando. E como ele homogeneiza, eu diminuo, aqueles estratos desaparecem, eu não tenho mais estratos. Então eu desestratifico o ambiente. Quem é o responsável? Os ventos, tá bom? O pessoal também usa um nome em inglês, tá? Para vento, que é FET, né? Que é vento em inglês. Então o pessoal também usa muito FET, tá bom? A gente já falou, vou falar novamente, e ainda vou falar novamente para vocês dessas camadas, que vocês já estão bastante familiarizado com esses dados, né? Esses dados não, com essas terminologias, né? Epilímeno, metalímeno e hipolímeno. Epilímeno, muita produção, muita luz, temperaturas mais altas. Metalímeno, eu já começo a diminuir a temperatura e eu tenho um pouco menos de luz. E quando eu vou para o hipolímeno, aí é que eu tenho realmente bem menos oxigênio, menos luz e a temperatura diminuída, tá? Quando eu tenho formação desses estratos, eu tenho estratificação térmica, tá bom? E como a temperatura está associada diretamente com o oxigênio, eu vou ter também um perfil para o oxigênio que vai acompanhar a temperatura,
tá? E vai acompanhar também o metabolismo do ambiente aquático. Então, temperaturas altas, oxigênio alto. Quando a temperatura diminui, o oxigênio também diminui. Ele vai acompanhar a estratificação térmica, né? Por isso que no hipolímino, eu geralmente, agora já estou adiantando o oxigênio, tá, gente? Por isso que eu vou falar uma aula só de oxigênio. Eu acho que até é nessa. O hipolímino, ele vai ser anóxico, com baixa temperatura e pouca luz. Então, por outro lado, quando as diferenças de temperatura geram camadas na água com diferentes densidades, devido a alguma barreira física que impede que elas se misturem, como o vento, por exemplo, né? Ou a energia do vento ela não for suficiente para misturar, então o calor não se distribui uniformemente e cria essa condição de estabilidade térmica, estratificando o ecossistema aquático. Os estratos são diferentes químico, físico e biologicamente. Claro, né, gente? É óbvio que biologicamente, tá vendo como biológico é importante? Porque eu vou ter organismos, como é que eu vou ter organismo lá embaixo que não suporta falta de oxigênio? Só vai ficar lá embaixo quem suporta a falta de oxigênio, né? A estratificação da coluna d'água é consequência da temperatura sobre a densidade da água. As águas de estratos diferentes não se misturam. Para desestratificar ou para homogeneizar as massas de água entre 20 e 30 graus Celsius, é necessário 37 vezes mais energia do vento do que entre 4 e 5 graus. Então precisa ventar muito, né, para eu poder desestratificar, tá bom? Entre 4 e 5 graus eu consigo desestratificar mais rápido, né? Aqui está mostrando lagos temperados. Por que lagos temperados? Tem primavera, verão, outono e inverno, como eu já falei isso para vocês, né? A gente tem bem definidas as estações do ano em climas temperados, que é diferente da gente aqui no Nordeste, por exemplo, aqui no Sertão, que a gente já falou sobre isso, a gente vai ter ambiente de seca e cheia. Mas a gente tem uma temperatura muito alta durante o ano todo, né? A gente só tem uma diminuição da temperatura no meio do ano, naquela parte do inverno, né? Que não é nem considerado inverno, mas a gente tem uma queda de temperatura ali e tem muito vento, que é onde a gente pode ter desestratificação, né? E algumas pessoas não acreditam em estratificação térmica no Nordeste, como eu também já falei nas outras aulas, porque a gente tem uma profundidade pequena dos corpos d'água. Não tô falando do rio, né? Tô falando de lago, tá bom, gente? Então aí, ó, primavera, verão, outono e inverno. Olha como é na primavera, desestratificado, né? Ação do vento, temperaturas amenas. No verão é quando eu tenho estratificação, outono desestratificado e inverno total, a mesma temperatura em cima e embaixo. Tá vendo? As mesmas condições de em cima e embaixo, totalmente homogeneizado, né? Totalmente, a mesma temperatura baixa, né? Em toda a coluna d'água. Aí, no caso do inverno, se vocês observarem, na figura está escrito gelo. Então, são temperaturas muito baixas. Aí você tem uma camada de gelo em cima, então ela fica tudo igual. De cima até baixo, porque o gelo está na parte de cima, não tem o que fazer. Não tem vento, não tem nada, né? É gelo. Não entra luz, né? Não entra calor, nada, né? E lagos tropicais, no verão eu tenho estratificação e no inverno eu tenho desestratificação. Simples assim, né? Desestratificação, circulação e homogeneização da coluna d'água. A gente falou demais de todas essas figuras, tá? Então, aqui esses gráficos mostram que em ambientes temperados eu tenho primavera, verão, outono e inverno. Como no inverno tem a formação de gelo, no caso aqui de ambientes temperados, se eu não me engano, é de um corpo d'água na Alemanha, né? Tá escrito aqui, é na Alemanha, então tem gelo. E aí nós temos esse perfil. E esse outro perfil é o dos lagos tropicais, né? Com uma determinada profundidade. É tropical, mas tem que se avaliar tropical onde, né? Porque como eu acabei de falar, a gente está num ambiente tropical, aqui é considerado ambiente tropical.
Mas aqui, como os corpos d'água são mais rasos, eu não vou ter esse perfil. Talvez eu não tenha estratificação. Mas eu não tenho estratificação não é por conta da temperatura, mas é porque eu não tenho, porque eu não tenho profundidade. O meu orientador de doutorado, ele dizia que existia estratificação. Ele disse que ia provar que existia estratificação nos corpos do semiárido, mesmo ele sendo ah, uma profundidade, uma pequena profundidade. Ele disse que ia provar. Tá certo? Eu até vou perguntar para ele se ele já tem algum trabalho, alguma coisa que ele fez com relação a isso. Tá bom? Ah, oxigênio dissolvido.